No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa e dessa vez a gente vai falar diretamente com você que tem empresa. Pois é, a gente vai falar de networking. Calma, eu já vou te contar exatamente o que a gente vai falar. Antes eu vou fazer os convites que eu faço todas as semanas. Então, se você está lá no bom e velho rádio, lá no 106,3, curtindo a gente, você tem ainda outras plataformas. Então, se você tem uma Alexa em casa, você pode falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. E ela já vai disponibilizar todo o nosso conteúdo. Tem muita informação e muita música boa para deixar o seu dia mais tranquilo. Além disso, nós também estamos no YouTube. Então, no YouTube você pode ver, rever, compartilhar os nossos conteúdos. É só se inscrever no nosso canal, @NovaOndaNews. Estamos ainda no aplicativo Radiosnet. É só você baixar o Radiosnet na lojinha do seu celular, seja ele Android ou iPhone. E aí você procura dentro do Radiosnet por Nova Onda Limeira e vai ter todo o nosso conteúdo à sua disposição. É claro, você também pode nos seguir no Instagram, @NovaOndaNews no Instagram, e fique por dentro de tudo o que acontece aqui na Nova Onda. Agradecendo sempre a parceria com a Multi Entretenimento, sempre junto aqui com a gente, a Multi Entretenimentos que faz o seu evento com a melhor qualidade. Agora sim, todos os convites e agradecimentos feitos, vamos começar agora o programa de hoje. Definitivamente, a gente vai falar sobre networking, como eu já antecipei logo no início. Fazer networking é uma forma de ampliar a área de atuação da empresa. Por isso foi criado um evento aqui em Limeira, que é o Reconet, já está na 16ª edição no total e a 4ª na edição Fazenda, para poder possibilitar esse networking aos empresários. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o Rodrigo Roberto, que é empresário e organizador do Reconet. Rodrigo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer te receber aqui no Onda Talks. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com vocês. Rodrigo, vamos começar explicando o que é o Reconet, como é que surgiu essa ideia de fazer esse evento para troca de experiências. Como que surgiu essa ideia? O Reconet, Gra, eu sou fundador da Renove, que é uma empresa de consultoria empresarial, há 20 anos. Esse ano a gente completa 20 anos, inclusive nessa edição vai ser comemorativa. E uma coisa que eu sempre falei, o empresário é solitário. Ele não tem com quem compartilhar suas dores, seus objetivos, aprender, trocar experiência. E porque ele vai compartilhar os seus problemas com a equipe, com o cliente, com os funcionários, não é o ambiente adequado. E quando, no prédio anterior, a gente já tinha essa ideia, acho que em 2018, falou, a gente podia começar a fazer um encontro com os empresários para tomar uma cerveja e trocar experiência. Só que lá não era um ambiente adequado, era um prédio grande até. Em 2020, a gente mudou para o prédio que a gente está hoje, e ele é bem convidativo, ele tem uma área de convivência muito gostosa. Só que isso era começo da pandemia, né? Nada de encontros, nada de contatos. Só que 2022 já tinha passado, né? Ainda bem, né? Que foi um episódio triste da nossa história. E aí a gente, de forma segura, a gente fez um open house na Renove para convidar os empresários, os clientes nossos. Veio mais de 100 empresários e lançamos o Reconet. Que começou no mês seguinte já, a primeira edição, ainda em 2022. E a primeira edição deu 45 empresários. Então, ele nasceu com esse objetivo, conectar o empresário para ele trocar experiência, e depois ele trouxe efeitos colaterais que a gente não esperava, né? Que gerar negócios e outras coisas. Mas ele nasceu com esse objetivo e sempre ele nasceu com a gastronomia por trás. Então, ele tirando a Fazenda, ele acontece à noite, né, na Renove, às 18 horas, com muito comes e bebes. Sempre tem um conteúdo no meio, sempre voltado para o empresário, e um network espontâneo, sem pitch, sem nada. Então, as pessoas se conectam de forma muito espontânea nos nossos encontros. Com essa parte da gastronomia, acaba, inclusive, facilitando essa troca entre as pessoas, né, Muito, Rodrigo? muito.
Eu falo que tomar café de manhã é legal, né? Se encontrar de manhã é legal, mas à noite, tomar um chopp, tomar um drink, comer uma pizza é muito mais interessante. E no caso do Reconecte Fazenda, a gastronomia é muito mais intensa ainda do que as edições na Renove, né? Então a pessoa fica mais à vontade, né, Gra? Mesmo quem não bebe, né? Tem outras opções para quem não bebe também, mas a pessoa fica mais à vontade, né? E lá na Fazenda, num ambiente diferente, mais descontraído, mais natureza, né? A pessoa fica mais à vontade. Então, o network acontece no Reconecte de uma forma muito leve, muito descontraída. E as conexões acabam sendo mais autênticas. E por que é importante essa troca entre empresários, esse networking que a gente tanto fala entre os empresários, Rodrigo? Na verdade, né, a sociedade cresceu, né, ela se desenvolveu em coletivo, né? E a pandemia, né, deixou a gente, cada um para um canto, veio o home office, que ainda existe muito forte, que para algumas, inclusive cidades grandes, ainda faz muito sentido. De qualquer forma, as pessoas ficaram muito distantes. E o Reconecte nasceu justamente após ter passado todo aquele susto, e as pessoas terem oportunidades não de fazer uma reunião online, um call, que nem todo mundo diz, né? É estar ali presencial. E o network, ele acaba criando conexões antes mesmo do negócio. E isso é muito importante. E hoje existem diversos canais para se fazer negócios, né? TV, internet, mídia de tudo quanto é tipo, e todas são importantes, mas o network ele também passa a ser uma alternativa onde as pessoas fazem isso, como eu sempre digo, de uma forma mais descontraída, e as conexões acabam levando a negócios posteriormente. Que não necessariamente o negócio vai ser fechado naquele momento, né, Rodrigo? Não, lá, inclusive, não é uma feira de negócios, apesar de ter patrocinadores, né? Nós temos N patrocinadores, já fechamos, inclusive, o patrocinador Master, ele leva o nome do evento, né? Então, ele passa a levar o nome do evento. Então, a gente... muitos negócios surgem a partir dali, né? Mas ele não é uma feira de negócio onde você vai lá para fazer negócio. Mas, naturalmente, as conexões que nascem ali acabam gerando negócios posteriormente. E aí, com isso, também amplia o sucesso de todo mundo, né? Quando você está em conexão com outras pessoas, acaba favorecendo o sucesso, favorecendo a ampliação desse negócio. Sim, né? Porque ali, né, que nem na fazenda, a gente fica 6 horas juntos. Então você fica com uma pessoa que, às vezes, uma experiência de pode ser um atalho para um outro empresário, né? Às vezes ali nascem sociedades, já nasceu sociedade lá dentro, já nasceu parcerias. Ali você encontra um possível fornecedor, um possível cliente e muitas ideias, Gra, que acaba levando para o dia a dia. Porque isso que eu disse, né? Ele não nasceu para fazer negócio, ele nasceu para trocar experiência, e isso é muito legal. Então, mais que negócio, você sai dali com alguns insights. Às vezes, um atalho que alguém já passou, aliás, um sofrimento que alguém passou no dia a dia da empresa, passa a ser um atalho para você corrigir alguma coisa dentro da sua gestão. Então, isso que também é um grande diferencial, né? Essa troca de experiência. O novo Reconecte está chegando, vai ser agora no mês de agosto. Isso. Como é que vai ser essa edição? Essa edição vai ser uma edição especial de 20 anos de Renove, né, que a Renove Consultoria, que idealiza esse evento, completa 20 anos de trajetória. Coincidentemente, esse ano a gente faz um número redondo e bonito da cidade de Limeira, que são 200 anos. Então, a gente, dentro de 200 anos dessa cidade maravilhosa, a gente tem 10% desse total. Então, vai ser uma edição comemorativa, né? Para a gente comemorar 20 anos de empresa, 20 anos de trajetória, ajudando outras empresas, e 200 da nossa cidade. Então, ele vai acontecer dia 14/8, começa meio de meio, vai até 6:30 da tarde, né? Vai ser na Fazenda Marambaia, na Limeira Cosmópolis, fácil acesso. A gente oferece van para quem quer ir sem correr risco de poder beber
e não ter que se preocupar com a volta. E ele começa a 12h30, vai até 6h30 da tarde, com muita gastronomia. Nós vamos trazer 2 palestras, uma do Patrocinador Master, fazendo sobre como gerenciar melhor vendas, aumentar faturamento, e um outro sobre tendências que a Sara Elídio vai trazer, sobre tendências aí no mundo, né? Ela roda muito, ela acabou de chegar do Canadá, então ela vai trazer tendências por varejo. No Brasil, a gente fala de varejo, a gente pensa só no comércio, mas os Estados Unidos têm uma outra visão de varejo. Varejo é tudo que se vende, tudo que se comercializa, né? E ela traz bastante novidades sobre tendências também para a gente nessa edição. Então, ela está recheada de gastronomia, de network com mais de 300 empresários, autoridades de Limeira e região, que sempre participam. Naturalmente, essa experiência, tanto com as palestras quanto com outros empresários, que você tem a oportunidade de trocar. Inclusive, você até começou contando que vocês começaram com poucos empresários, cerca de 20 empresários, 40 empresários. A primeira edição deu 45 empresários, ainda naquele mesmo ano de 2022, que foi a primeira edição, a segunda já foi para 65, 85, e lá na Renove, onde a sede da Renove, onde a gente faz os Reconetes também, não cabe mais que 100 pessoas. Na verdade, 100 apertado, mas todo ano a Tati, que é sócia da Renove, minha esposa, e ela que organiza tudo com muita qualidade, né? Todo mundo que vai elogia muito pelos detalhes dos eventos, e ela fica louca, né, comigo, porque eu vou abrindo... mas não cabe mais. Aí eu vendo mais um ingresso, e ela fica maluca. Mas, da Fazenda são 300 empresários, então tem um espaço bem mais aconchegante para todo mundo. O que fez o Reconete crescer tanto e passar de 45 para 300? Para 300. A gente já fez 15 edições, essa vai ser a 16ª. Já passaram de empresários diferentes, mais de 2.000 empresários nessas edições. Obviamente que tem muita gente que volta, né? Tem sempre ali 40% a 50% das pessoas que já estiveram em volta, mas sempre também uma coisa que é legal sempre empresários novos, o que gera novas conexões. Eu acho que o segredo, Gra, sem dúvida, é a espontaneidade, né? O meu tom de voz, né, que nem o marketing diz hoje, eu tô sempre de bermuda, eu trabalho de bermuda, e eu vou de bermuda no evento. Então, ele gera, o tom de voz nosso, da Renove e o meu, ele gera essa espontaneidade, essa leveza, para você se conectar de uma forma leve e natural, espontânea. Então, acho que o segredo, além da gastronomia, além da troca de experiência, além dos negócios que são gerados, eu acho que essa leveza fez com que ele tenha sucesso, e todo ano esgota os ingressos. Então, tem que correr para poder participar, né? Então, quem que pode participar do Reconete? Qualquer empresário, né? Que é uma dúvida, né? Mas uma vez eu estava num podcast e uma pessoa ao vivo entrou e falou assim, só é para os mauricinhos da cidade. Não, muito pelo contrário. Lá você vai encontrar, Gra, um empresário que tem um funcionário, e você vai encontrar executivos, CEOs de multinacional que tenha 1.500, 2.000 funcionários. E já aconteceu em diversas ocasiões que, após o evento, o cara que tinha um funcionário, 2 funcionários, fez negócio com uma empresa grande, né? Então, o ambiente é para empresário, não importa o tamanho dele, não importa o segmento. Dos 4 segmentos da economia, que é indústria, comércio, serviço e agro, o que a gente tem muito é indústria, comércio e serviço. Muito menos agro, né? O agro, ele acaba tendo eventos muito particulares deles, né? Como o Agri Show, e esse dia esteve em Cordeiro. Então, ele tem muito mais eventos próprios para o agro. Então, você vai ver menos empresários do ramo do agro, mas encontra também. Do resto, Gra, você vai ver qualquer tamanho de empresários, de empresa, e qualquer segmento da economia. Ô, Rodrigo, então, você que está em contato com esses empresários, eu vou te pegar desprevenido. Tem uma história boa para compartilhar para a gente dessa conexão que foi feita no Reconete, que acabou virando um case de sucesso, ou que acabou
Sendo aquela história que você fala assim, poxa, que legal, isso surgiu lá no Reconet? Sim, Gra, nós temos, nossa, dá para sentar aqui horas para contar oportunidades, aprendizados entre empresários, conexões, como eu falei, sociedades que surgiram ali, fornecedores que se descobriu ali, clientes que se descobriu ali. Mas eu acho que um grande case, a gente já gerou mais de 30 milhões de negócios que só que eu sei, tá? Porque muitos acabam não comunicando para mim, não voltando, né? Que as pessoas saem dali e criam uma conexão. Mas aonde eu tenho controle, já passaram de 30 milhões de negócios gerados. E um case em especial é um cliente nosso que a primeira Reconet Fazenda, ele foi o primeiro que passou a ter patrocinador. Os 4 anteriores edições não tinham. E eles são locação de empilhadeiras. E a gente conectou com um CEO da Maxion, e gerou negócios de 20 milhões e está para gerar, inclusive, agora um novo contrato numa outra unidade deles de 30 milhões. Então, assim, a gente fica muito feliz, né? Saber que ele fez um investimento e gerou um negócio muito maior do que isso. Então, acho que esse é um grande case de sucesso nosso e nem é o objetivo principal, né? Gerar negócio, mas ele acaba sendo. E outros, né? Nossa, eu acho que eu não consigo enumerar a quantidade de cases, né? De negócios e de sucesso que geraram a partir dali. E durante esses eventos do Reconet, acredito eu que os empresários também acabam falando um pouquinho das dores Sim. que eles têm no dia a dia, né? Sem dúvida. Qual que é a principal dor dos empresários? Olha, eu que tô há 20 só com a Renove e eu tô em empresas há 40 anos, eu tenho 51 anos, mas eu trabalho desde cedo. Não dá para enumerar uma dor principal hoje, tá? São inúmeras dores que levam o empresário a ter mais ou menos fracassos ou sucesso, né? Quanto menos dores e problemas ele tiver e mais acertos, mais sucesso ele tem. Mas eu acho que hoje uma das coisas que está em alta como dificuldade é a pessoas, tá? Fazer gestão de pessoas. Nós estamos num momento onde a gente tem no mercado de trabalho a geração, os baby boomers, que são as gerações lá que tem 75 anos. Nós temos um consultor na Renove que tem 76 anos, foi CEO de empresas e tal, e hoje está com a gente. E nós temos consultor de 25 anos na Renove. E isso é o espelho do mercado. Então nós temos baby boomer, nós temos geração X como a minha, nós temos geração Y, nós temos a geração Z e entrando outras no mercado. E a gente não aprendeu a lidar com todas essas diferenças, tá? E a gente fica reclamando. E é óbvio que tá difícil. Mas ao invés da gente reclamar, a gente precisa aprender a trabalhar com as diferenças e aproveitar o melhor do que tem, né? Cada geração. E tem. A geração nova tem muita coisa para nos ensinar e tem ensinado muito, né? O mercado de trabalho, as empresas e os profissionais. Então, de qualquer forma, a falta de mão de obra é uma grande dificuldade e a dificuldade de lidar com o comportamento da geração mais nova é a grande dor do empresário hoje. Mas, como eu disse para você, né, a gente tem inúmeras, né? Esse ano a gente começou um ano que, em tese, seria um ano interessante, mas aí a gente começa com guerra nova e continua, né? Isso faz com que o preço das commodities sobem, o frete sobe, que impacta a inflação. Então, o ramo de Limeira, por exemplo, que tem o polo das semijoias, faz anos que eu não vejo um ano eles passarem por tanta dificuldade. Faturamento está muito difícil, o varejo está difícil. As empresas que trabalham com indústria de transformação, máquinas, não está vendendo porque o mercado está retraído, infelizmente. Eu odeio falar de coisa negativa, mas é uma realidade. Então, você vê que essa é uma das dificuldades que o empresário vive. Oscilação na economia, pessoas... ou seja, a questão tributária. Nós estamos passando aí pela reforma tributária, né? Esse ano já começou algumas mudanças e o ano que vem avança. E, infelizmente, nós não temos quase nada de informação. Os contadores não têm, quem deram os empresários. Então, é mais uma dificuldade que o empresário passa. Que não sabe exatamente o que vai ser do dia de amanhã. Não, né? Sabemos. O ano que vem muda bastante. O impacto da reforma tributária entra
bastante o ano que vem e, infelizmente, a gente não sabe ainda como fazer tudo, tá? O empresário não sabe, os contadores também estão com dificuldade, porque a informação do governo vem de forma picada. Então, assim, você vê que essa é a vida do empresário, né? Mas eu falo sempre, eu como empresário também, né? Eu falo que se você tivesse que recomeçar a sua vida de novo, você faria o quê? Abriria uma empresa, tá? Então, tem um outro fator também, viu? O empresário é muito chorão, tá? Eu nunca vi como eles choram demais. Realmente é difícil? É muito difícil. Sobreviver com uma empresa, ter sucesso com uma empresa no Brasil é difícil, é complicado. Em qualquer lugar do mundo aqui, o caldeirão de coisas que tem, que complica mais a vida do empresário é grande. No entanto, tem muita gente tendo sucesso todos os dias, né? Que nem diz, enquanto um tá chorando, o outro tá vendendo lenço. E, de novo, a gente volta para o Reconet, que é um lugar melhor, onde você encontra 300 empresários e você vai ver, com certeza, Gra, mais pessoas com sucesso lá do que não sucesso. Sabe por quê? Não é porque o Reconet só tem pessoas que têm sucesso, não. Com certeza, alguns já passaram por dificuldades. E aí, você sabe qual é uma das grandes reclamações dos empresários para ir no Reconet? Não é valor que paga, nada. Ele fala, pô, Rodrigo, mas eu não, como que eu vou ficar meio dia fora da empresa? Eu falo, mas espera aí, você tem uma empresa que você não consegue sair para ficar meio período aprendendo, trocando experiência, ensinando e gerando oportunidades de negócio, tem alguma coisa errada. Então, os que conseguiram se desprender desse estigma é que estão lá. Então, provavelmente, ele já tem uma empresa mais organizada, se é pequena ou grande, a empresa dele está mais organizada de tal forma que ele consegue, sim, ficar meio período onde ele vai aprender, onde ele vai ter oportunidade de negócio. Então, o empresário é isso também, tá? Reclama muito e pouca ação. Então, vai para lá, vai. E não é só Reconet, tá? Tem N eventos em Limeira menos, mas se você procurar, você vai ter eventos, você vai ter workshop, você vai ter treinamento, e é onde você tem ambiente que você pode aprender, você pode trocar experiência. E o que ele faz? Ele fica chorando. Aí não vai, né? Exato. E essa organização, até para possibilitar que o empresário saia e possa fazer outros negócios, é uma das chaves importantes para o sucesso, para o crescimento da empresa, né, Rodrigo? Sem dúvida. Hoje em dia, o celular, ele acaba roubando muito tempo da gente, né? Do profissional, do estudante, do empresário. E, às vezes, isso faz com que eles tenham dificuldade de fazer uma coisa importantíssima nos dias atuais, mais do que nunca: a administração de tempo. E curiosamente, isso aqui também tem ferramentas que podem nos ajudar muito na gestão do tempo. Então, acho que o segredo é fazer gestão de tempo e não ficar correndo atrás do rabo, que nem muitos empresários ficam e não conseguem se organizar. Não consegue não só não se organizar para sair, aprender, para sair fazer negócio, mas ele não consegue organizar o próprio negócio dele. Então, esses é o que ficam chorando, ficam, né, dando volta em volta em volta e não sai dali. E por falar nos empresários chorão, até tem alguns dados que apontam que tem muitas empresas que não passam dos 5 anos de vida. 69%, Gra. É triste essa estatística. É muito alto, inclusive. É muito. Né? O que faz, Rodrigo, com que essas empresas não consigam passar dos 5 anos de vida? Gra, é triste falar que 59%, ou seja, a cada 3 empresas que nascem, 2 não passam de 5 anos. Tem uma outra estatística do governo e do Sebrae bastante interessante. 85% das empresas que nascem montando um plano de negócio superam 5 anos. Que provavelmente é uma que está entre essas que passam de 5 anos. Ou seja, acho que um dos fatores disso e de fracasso é não planejar o início da empresa. E a ferramenta ideal para isso é o plano de negócio. O plano de negócio é onde prevê quem que é meu cliente, qual que é o comportamento dele, não onde ele está. Ele está no bairro que eu vou vender, na cidade que eu vou vender. Qual é o comportamento dele? Concorrência, a execução da operação, ou análise de investimento, capital de giro. Então, o plano de negócio, eu acho que ele é um dos fatores determinantes para que as empresas passam de 5 anos. Inclusive, Gra, no plano de negócio, você acaba naturalmente olhando para o quê? Para quê? Para como eu vou fazer a gestão da minha empresa.
Então, além de planejar os recursos que eu vou precisar, os investimentos que eu vou precisar, pessoas, operação, que tipo de pessoas, que tipo de profissional, que tipo de máquina, que tipo de fornecedores, além de eu ter que ver tudo isso, eu olho para a gestão. E, naturalmente, eu vou me preocupar anteriormente a isso. Então, felizmente, eu já acompanhei N casos que fez um plano de negócio, durante a execução do plano de negócio, ele foi estudar, ele foi pedir ajuda da nossa consultoria ou de outras empresas para estruturar a gestão dele. Porque muitos empresários, eles nascem de uma vivência anterior numa outra empresa. Então, ele era gerente comercial de uma empresa, diretor comercial, ele era diretor industrial, e aí ele fala, pô, eu posso fazer isso também. Ok, ele pode, porque ele tem conhecimento técnico, ele tem conhecimento de mercado, só que ele não olha para a gestão, porque, infelizmente, nós não somos um país empreendedor. Eu dei aula de administração e engenharia por muitos anos e administração de empresas, em tese, seria o curso que forma empreendedores. Ele não forma. Administração de empresas, com exceção de poucas faculdades de alto padrão, elas formam pessoas que vão trabalhar no mercado de trabalho como profissional qualquer. E que vão administrar outras empresas. Então, infelizmente, nós não formamos empreendedores. Então, isso faz com que essas dificuldades aumentam ao começar o empreendimento. Então, eu acho que, por não ser país empreendedor, não incentivar o empreendedorismo, você pega o americano, por exemplo, não que seja o melhor modelo, tem coisas melhores também no mundo, mas a criança com 12, 13 anos vai fazer jardim dos outros para guardar dinheiro, para gerar outro tipo de negócio. Então, ele estimula o empreendedorismo e a pessoa, ele começa desde cedo, a empreender e bate cabeça, aprende, porque lá também fecha-se empresa em grande volume também, tá? Só que aí ele aprende muito mais rápido e lá, olha que legal, os Estados Unidos, por isso ser um país, eu estou dando um exemplo, que é um país muito empreendedor. E ele incentiva, inclusive, a empreender. E que quando você quebra, você aprende. Só que muitas empresas, empresários, eles quebram quando são novos. O que dá a chance de, quando ele tiver mais velho, já estar numa carreira de sucesso, numa empresa de sucesso. Aqui não, né? Muitas vezes a pessoa está com 40 anos, ele era executivo, alguma coisa, daí ele vai empreender. E aí ele vai errar, só que é muito tarde. E às vezes ele está gastando dinheiro que ele ganhou a vida inteira. E aí você vê muita gente sofrendo depois com 60, 70 anos e perdeu tudo. Então, eu acho que são vários fatores, mas um deles, se eu tivesse que enumerar um que impacta nesse número que você trouxe, é a falta de plano de negócio, ou seja, planejar para começar um negócio anteriormente. Tem muita gente, Rodrigo, que acha que é só abrir o negócio, né? Fala assim, quer saber? Vou abrir uma padaria. E aí esquece de tudo que está envolvido, né? Sim. Tudo que faz parte desse negócio. E sabe o que? Hoje nós estamos num mercado bastante competitivo em todas as áreas. Então, olha só o estudo de vocês. Foi muito investimento, foi muito aprendizado, mais de 20 anos de jornalismo. E aí, sabe o que eu escuto? Vou dar um exemplo trazendo o estudo de vocês. Eu vou montar um estúdio. Mas tem a nova onda lá. Não, mas eu posso começar mais simples. Eu posso começar com menos equipamentos, com menos... Qual é a chance de dar certo? Eu posso ter uma qualidade menor. Qual é a chance de dar certo? É muito menor. Se já tem vários estúdios com qualidade, com experiência, com investimento. Eu estou começando um negócio inferior. Qual é a chance de dar errado? De dar certo? É muito pouco. Só que aí, sabe o que é triste, Gra? Eu fico muito triste. Porque muitas vezes a pessoa põe a vida dela ali. Às vezes ela vende uma empresa para montar um negócio, às vezes ela vende um carro, às vezes ela pega um fundo de garantia que ela trabalhou muitos anos e aí ela perde isso. E às vezes aí ela não tem mais nem o emprego e nem a empresa. Isso é muito triste. Então, já que você vai começar um negócio, se planeja, estuda, pesquise, faça no momento mais adequado. É óbvio, tá? Você vai escutar um monte de gente falar assim, mas eu não fiz plano de negócio e tive sucesso. Eu comecei na louca e hoje eu tenho uma empresa de sucesso. Tem, lógico que tem. Mas são as exceções. Né? Infelizmente, são as exceções. A maioria está planejado, né? Com certeza, que dá certo, com certeza. Tá planejado. E aí, Rodrigo, como ajudar esses empresários, né? Você que já está trabalhando com consultoria já há algum tempo, já tem uma experiência aí. Como ajudar esses empresários a ter esse sucesso? É que a gente fala, o networking ele é importante. Sem dúvida. Mas não é
a única coisa. Não, o network ele é para trocar experiência e traz conhecimento, lógico. Ele traz negócio, mas não resolve o problema do dia a dia da gestão da empresa dele. Gra, eu acho que nós consultores, nós especialistas em gestão empresarial, deveria fazer psicologia, mais do que engenharia, administração, porque como ajudar os empresários? Que nem os coaches falam, mudar o mindset é o mais difícil. Então, o empresário, ele fala assim, eu sempre deu certo assim, por que eu vou mudar? E não necessariamente o que deu certo por 10, 20 anos vai dar certo amanhã. O mercado está muito dinâmico. O que funcionou ontem não necessariamente vai funcionar amanhã. Quando eu fiz administração de empresas, eu me formei em 99, eu pensava uma coisa. Eu falo assim, cara, o que eu aprendi no primeiro ano de faculdade já não serve mais no último, com exceções. Contabilidade é contabilidade, fluxo de caixa é fluxo de caixa, balanço patrimonial é balanço patrimonial. Então, são coisas que são estáticas. Mas tem coisas que é muito dinâmica. O marketing que eu aprendi no primeiro ano de faculdade, em 96, não era o mesmo em 99. Só que antes eram muito mais lento as mudanças. Hoje é muito mais dinâmico. Então, uma coisa que hoje está no mercado em alta, daqui 3, 4 anos ele pode sumir. E não é uma empresa, é um negócio em si. Uma coisa que nunca imaginou existir, amanhã depois pode se tornar um negócio promissor. Então, eu acho que o empresário ele está atento à mudança, está estudando, está olhando tendência, e não só olhando para o passado, para o retrovisor, olhando para o para-brisa, que é muito maior que o retrovisor, eu acho que ajuda muito ele. Mas muitos deles não querem fazer essa mudança. Muitos deles falam, essa aqui sempre deu certo assim. E o pior, Gra, empresas que nos procuram, por exemplo, com muita dificuldade, e ele tem esse mesmo paradigma. Deu certo, mas você está procurando porque não está dando certo. Mas mesmo assim ele não quer mudar. Então eu acho que a chave da mudança é o fator preponderante para o sucesso. Porque depois a gente ajuda a melhorar a gestão financeira, a gestão comercial, a gestão dos processos, mas se ele não tiver essa mudança, por isso que eu falo, coach hoje ele tá uma coisa meio, não é em desuso, pelo contrário, está crescendo, mas muita gente critica, e com razão, porque infelizmente a gente vê maus profissionais, como você vê em qualquer segmento, né? Mas ela é uma ferramenta muito legal. Ferramentas de coaches têm, de fato, destravado o que eles falam do mindset do empresário, e quando ele destrava, ele vai buscar ajuda, ele vai buscar conhecimento e vai fazer. Agora, se ele não tiver predisposto à mudança, então você quer ver, né? A gente estava falando que o empresário é chorão. Você senta com o empresário em janeiro, Gra, e ele fala assim, esse país é uma droga, só funciona depois do carnaval, esse país é horrível, porque todo mundo só fala depois do carnaval. Eu adoro quando esse cara fala isso pra mim em janeiro. Aí eu viro pra ele assim e falo assim, você vai contratar gente esse mês? Não, só depois do carnaval. Você vai investir em marketing? Só depois do carnaval. Você vai comprar máquina? Só depois do carnaval. Vamos contratar consultoria? Só depois do carnaval. Eu falei, então, amigão, tá vendo? É você mesmo, né? Então, esses mindsets que atrapalham o crescimento, o desenvolvimento e a melhora da gestão deles, sabe? E hoje, Gra, a gente estava falando de geração, problema com equipe de geração. Essa semana eu atendi uma empresa familiar, que tem, acho que 9 empresas diferentes. E tem a questão também, meu filho foi fazer estudar. Tem esse problema de sucessão, é um problema sério, que é um outro problema que impede o crescimento e desenvolvimento das empresas também. E aí um falou assim, eu não tenho nem o terceiro colegial, porque antigamente falava colegial, né? Eu não tenho nem o terceiro colegial. E ele fez faculdade de administração, ele tem umas ideias boas, só que eles estão em conflitos. Então a gente vê uma coisa interessante nesses momentos de sucessão. O empresário não estudou, mas ele teve sucesso. Independente do que ele está passando, ele teve sucesso. Ele criou uma empresa, cresceu, criou um império muitas vezes, mas as coisas mudaram, como eu falei, nem tudo que deu certo no passado. E aí vem um jovem com mudança,
com aprendizado que pode contribuir. E aí, esse daqui não levanta da cadeira, porque fala que esse daqui não quer sentar. E o outro não senta porque o pai fala diz que o pai não sai da cadeira. E aí os dois têm razão, mas não resolve o problema. E eles aí, não conseguem trabalhar juntos. Não. E você sabe que nós estamos tendo um momento muito interessante no país, que é o agro. O agro, o jovem, muitas vezes ele tinha saído. O pai falou assim: eu não quero que você fique no agro, não, ficar enfiado aqui dentro do sítio, da fazenda, vai estudar. E muitos saíram, foram fazer medicina ou qualquer outra coisa. Só que nos últimos 15, 20 anos, muitos foram se especializar em gestão do agro e voltaram. E muitos agronegócios estão se desenvolvendo, crescendo e estavam com dificuldade com a vinda dos filhos que foram estudar para o agro, se especializar e voltar. Então, eu acho que se isso acontecesse de uma forma mais madura, como está acontecendo no resto das empresas, seria um caminho interessante, mas não estão olhando para isso. O agro, inclusive, está ganhando um outro caminho, né? Deixou de ser aquele pequeno sítio, pequeno produtor, para se transformar num negócio. Exatamente. Muito, muito. Até porque agora a gente entendeu a importância do agro, né, no nosso país, né, no mundo. Né? A gente, se tudo lá em cima nós estamos em guerra, aqui nós temos recursos, aqui nós temos terra boa, nós temos tudo que planta dá, como dizem, só que faltava gestão. E agora eles estão olhando com um outro olhar. E eu acho que se tivesse o mesmo olhar para as empresas tradicionais, aí também indústria, comércio, com o olhar que o agro está tendo, talvez a gente teria um outro cenário nas empresas. Ô, Rodrigo, e aí, diante de todo esse cenário, a gente vai trazer um pouquinho aqui para o nosso local. Limeira, como é que está Limeira na questão de empreendedorismo? A gente vê muita gente começando, tem uma vocação empreendedora, a gente percebe muita gente querendo ter o próprio negócio, mas como que estão esses empresários? Você sabe que a cidade de Limeira, eu sou limeirense, 51 anos, mas a limeirense tem uma característica que eu não gosto e eu estou aprendendo a mudar em mim, inclusive. Nós somos vira-latas. Nós achamos a grama do vizinho mais verde que a nossa. Então a gente acha Campinas mais legal, Americana mais legal, e Piracicaba mais legal. E de fato algumas coisas são mais legais mesmo. Mas ultimamente eu tenho olhado com a nossa cidade com outro olhar e ela é uma cidade muito próspera. A gente já foi a capital da laranja, ainda tem, mas não é mais o forte. Nós somos o capital das semijoias, mas não é só isso. Nós temos a indústria mecânica que é forte. Nós temos ferramentarias, é forte. Como a gente lida com muita indústria, quando você sai um pouco desse eixo de Limeira, você vai ali para Porto Ferreira, eles não têm mão de obra. Por quê? Se aqui a gente reclama de mão de obra, lá é pior. Aqui nós temos Senai, nós temos formação de profissionais em vários segmentos. Então, hoje eu tenho olhado para a nossa cidade, Gra, com um olhar muito mais positivo para o empreendedorismo. Inclusive, né, é uma pena a gente, de fato, não ser uma cidade melhor do que nós já somos. Nós temos 3 das principais rodovias do estado, 3 das melhores rodovias consideradas do país, passando dentro da cidade. Piracicaba, por exemplo, que é uma cidade realmente industrial mais forte que a gente, não tem nenhuma. Né? Então, a gente tem uma condição muito próspera. Infelizmente, esses dias eu falei até que eu fui convidado numa outra rádio, e eu falei uma coisa que é triste. Falta a união do empresário com o poder público e as instituições. Tá? Associação Comercial, Ciesp. Então eu vejo que se a gente se unisse em prol do empreendedorismo, isso se tornaria um polo de fato empreendedor, independente de qual segmento. Então é uma pena, a gente já é bom, a gente já tem uma condição muito legal, a gente está próximo de tudo, né? Próximo de São Paulo, próximo de Campinas, que são grandes centros, mas se a gente olhasse com um olhar mais empreendedor e mais unido, a gente seria muito mais próspero. E eu tenho esse sonho, sério mesmo, de que isso acontecesse um dia.
Inclusive, deixar a síndrome do cachorro vira-lata de lado. Precisa. Eu exercito todo dia comigo e eu exercito com as pessoas que estão ao meu redor. É uma cidade maravilhosa, inclusive para morar, para tudo. Sabe, Gra, quando eu comecei a deixar de ser vira-lata, eu fiz uma análise. Eu fui pesquisar, hoje é tão fácil, né? Tudo está na mão para pesquisar. Nós temos mais de 200 países, certo? Nós estamos entre a 10ª maior economia. Tudo bem, com as dificuldades, poderia ser maior, mas não é. Mas somos a 10ª maior economia de 200 países. Desse país, que é a 10ª maior economia do mundo, nós temos 27 estados, certo? 27 estados, sendo São Paulo um dos 27. Representa 33% do PIB do país no estado de São Paulo. Ou seja, 1/3 está dentro do estado de São Paulo. E aí, quando eu fui aprofundar nessa pesquisa, uma lupa maior, se você pegar o eixo Anhanguera, de São Paulo a Ribeirão Preto, representa 65% do PIB do estado. Ou seja, onde que Limeira está? Se eu traçar uma reta da Anhanguera de São Paulo a Ribeirão Preto, Limeira está no meio, Gra. Então, olha, se a gente reclamar aqui, se eu tivesse que montar um negócio, seria Limeira. Então, essa pergunta sua é muito pertinente. Nós temos um eixo muito rico e nós estamos no meio. Então, acho que tem condições, poderia estar melhor, tem condições que nos tornará uma cidade melhor? Sim, mas eu acho que a gente já está numa cidade muito forte para montar qualquer negócio. E, Rodrigo, onde que os empresários estão errando? Em chorar, reclamar, não buscar conhecimento, não sair da sua bolha, né? Então, você vê as pessoas, elas replicam a bolha, né? Fica envolvida com política. Política não resolve o nosso problema, né? Esquerda, direita, não resolve o nosso problema, né? Infelizmente, é uma realidade. E aí você vê um empresário, por exemplo, desculpa, eu não gosto de falar de política também, mas é bolsonarista, não sei o quê, e fica reclamando do outro governo, mas ele não faz a parte dele. Nenhum governo, seja de esquerda ou direita, vai pôr comida para dentro de casa. Nenhum. Essa é a condição que nós temos. Vamos empreender com a condição que nós temos, não vamos ficar falando de política. Então, eu acho que se ele ficasse menos preso à política, eles são muito suscetíveis ao que está acontecendo na política, ao que está acontecendo na macroeconomia, enquanto os que não estão presos a isso, Gra, eles estão prosperando. Então, a Renove, como uma empresa, ela já teve momentos de crescimento exponencial e teve momentos de queda. Em nenhum desses momentos que ela estava crescendo, o país estava crescendo. E nenhum desses momentos que eu perdi faturamento, eu cresci, foi porque o país estava caindo. Foi porque nós ou estávamos fazendo alguma coisa certa que estava crescendo, ou estava errando em alguma coisa que nós estávamos caindo. Simples assim. Então não adianta a gente ficar olhando para fora, né, reclamando do governo, reclamando da economia, dos Estados Unidos, da guerra. Então eu acho que se ele desprendesse disso, né, e olhasse para dentro, na pandemia, Gra, eu tive setor de semijoias. Eu tive uma empresa que estava começando com a gente, estava concentrado num único cliente, que é um erro fatal para a empresa. Começou a pandemia. Essa empresa vendia para uma empresa que está dentro dos shoppings. Os shoppings fecharam. Ele quase morreu, literalmente. Só não morreu porque ele tinha um patrimônio legal, ele se afundou. Enquanto isso, um cliente que já estava com nós há 3 anos, eles tinham loja, eles estavam indo para o e-commerce, eles estavam mudando o modelo de negócio deles. Sabe o que aconteceu? No mesmo período da pandemia, de março a dezembro, caiu 75% do faturamento naquele ano. E o outro, coincidentemente, cresceu quase 3 vezes o faturamento, que basicamente, número por número, era o número do outro. Ou seja, enquanto um está chorando, o outro está crescendo. Por quê? Porque ele ficou vendo tendência, ele não ficou olhando para a economia. Quando veio a crise, ele não parou. Então é isso, eu acho que se a gente se desprender do que está acontecendo lá fora, não de tendência, tem que se atualizar, que eu acabei de falar, tem que se atualizar, tem que buscar conhecimento, mas não ficar preso à política, à economia, e tem que fazer seu negócio crescer independente disso. Agora, recentemente, mesmo durante uma reportagem, eu conheci a dona de uma loja de roupas em Campinas e ela também já estava há muito tempo na atividade. E quando chegou a pandemia, com tudo fechado, ela falou assim, agora o que eu vou fazer? Vou para a internet. Começou a vender roupa online.
Hoje ela tem um setor dentro da loja dela só para fazer atendimento de vendas online. E ela cresceu muito porque teve essa visão, né, Rodrigo? Exatamente. E se transformou. E se transformou. Só para você ter uma ideia, a China, né, que todo mundo fica falando, é comunista, ela tem muito mais para ensinar para a gente do que ao contrário. Inclusive, politicamente também, eles têm plano de governo para 50 anos, investem em educação, um monte de coisa. Mas olha que interessante, tem um shopping lá que ele é 100% online. Caramba! Não tem, assim, eles vendem, se eu não me engano, 5% do faturamento dele é físico. As lojas existem, só que eles ficam fazendo aquelas lives o tempo todo. Então, o empresário, ao invés de olhar o que está acontecendo de tendência, ele fica reclamando e não faz a mudança. Então, esse shopping, ele simplesmente se transformou, igual essa mulher, se transformou e falou assim, é o que está acontecendo, vamos mudar. Então, a indústria nacional, por exemplo, fica reclamando da China. A China, a máquina dela, importa. Seu negócio não está competindo mais com ela, importa, vai vender. E eu conheço N casos que fizeram isso e tiveram sucesso, né? Então, assim, olha a tendência e esteja atento às mudanças e façam as mudanças. E aprender também a se adaptar, né, Rodrigo? Como você falou dessa lojista, ela se adaptou e hoje ela está bem. Sobreviveu e hoje ela está bem. Então, não ficar simplesmente reclamando das circunstâncias e não fazendo nada para mudar. A gente já está falando aqui de algumas características, né? Da necessidade de adaptação, necessidade de buscar conhecimento. Mas o que mais você acha que é importante para o empresário fazer para ele poder ir para frente e a empresa não morrer? Aí, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, gestão. Tá? Tem que olhar a tendência, não tem que ficar olhando para a política, olhando para a tendência, fazer as transformações, se adaptar, como você falou, e fazer gestão. Gestão envolve conhecimento, envolve indicadores, né? Indicadores é uma das coisas que o empresário ele não liga, ele não mede as coisas, né? Eu investi numa mídia X, eu investi numa mídia Y. Qual o retorno que isso trouxe, né? Eu fiz tal ação, qual o retorno que isso trouxe? É fazer uma boa gestão financeira, é criar indicadores comerciais para saber o que eu faço, o retorno daquilo. Então, eu acho que a gestão é uma coisa falha para o empresário no Brasil. Por quê? Lembra que eu comentei há pouco? O empresário, muitas vezes, ele nasce de uma experiência anterior que quase sempre não é em gestão. Geralmente ele é um diretor industrial, um diretor comercial. Ele não é um cara de finanças, de gestão. Até porque se fosse também não teria sucesso, tá? Porque o cara de finanças também tem muito pé no chão, ele tem medo de tudo, mas eu acho que a gente combinar o arrojo do cara que é empreendedor com a gestão é o que dá certo. Então eu acho que ter um equilíbrio dentro da empresa de pessoas que são arrojadas, que olham para tendências, que façam as mudanças, que se adaptam, e outras que complementam e façam gestão, que olham números, que não deixa tomar decisões de forma pelo vento, pelo feeling só, e sim baseado em números, indicadores, em estudos. Eu acho que isso seria o caminho. Ou seja, eu acho que o ponto aí adicional que você pediu, eu acho que é isso. É ter dentro da empresa perfis que se complementam entre pessoas mais arrojadas, mais empreendedoras e outras pessoas que complementam fazendo uma boa gestão. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em fazer uma boa gestão, Rodrigo? Porque o empreendedor, ele quase sempre ele não tem essa característica de controle. Ele, por ser empreendedor, ele é mais arrojado. E quem é arrojado, ele não gosta de números. Por isso que eu falei, se fosse um cara de números, talvez ele é um cara que nunca teria sucesso, porque aí ele vai ficar fazendo número, tendência, e ele vai olhar sempre o aspecto negativo. Já o empreendedor, ele é arrojado. Pode ver, pessoas de vendas.
Pessoas de venda odeiam controle. Você fala para ele, ó, você vai fazer um CRM lá, que é o relacionamento com o cliente. Não diz, eu não gosto. E aí, porque é perfil da pessoa. Então, eu acho que o empresário não gosta disso por causa do perfil dele. Quase sempre ele é mais arrojado, ele tem mais essa coisa de vão fazer e não vamos controlar. E tá tudo certo, mas aí se você entende essa fraqueza sua e coloca pessoas que se complementam, aí dá tudo certo. A gente está quase chegando no final do nosso programa, já tem 12 minutos aqui para acabar o programa. O papo tá bom, né, Rodrigo? Muito. Então vamos reforçar o Reconet, que vai começar agora, no dia 14 de agosto. Daqui 40 dias, praticamente. 40 dias. Mais ou menos isso, na Fazenda Marambaia. Isso. Como é que vai funcionar, então? É só chegar, tem que comprar o ingresso, é só chegar, tem que comprar com antecedência, como é que é? Os ingressos logo estão acabando. A gente espera aí pela expectativa e pelas experiências anteriores que mais cerca de 20 dias devem estar acabando os ingressos. A gente tem o link do Simpla, entra lá, faz a compra pelos ingressos. É lá que a gente controla toda a quantidade de pessoas para organizar o evento, né? A expectativa eu acho que é repetir os anos anteriores, cerca de 300 empresários. E lá, daí, como todo mundo já está acostumado, mas todo mundo que compra, a gente tem uma boa comunicação com as pessoas. Eu, particularmente, cuido de todos. Eu tenho isso, eu gosto. Então, eu que controlo na Renove, a Tati que cuida de toda a organização do evento, mas eu que controlo. Então, só para você ter uma ideia, Gra, todas as pessoas que eu conheço, beleza? Mesmo assim, eu falo com elas. Quem eu não conheço, eu entro em contato, porque ao comprar o ingresso, ele deixa lá o WhatsApp, e-mail. Eu faço questão de conversar com todas as pessoas que eu não conheço, me apresentar, dar boas-vindas. E quando chega na semana, a gente faz questão de uma semana antes lembrar, porque muitas vezes tem gente que comprou há 1 mês e meio atrás. E aí esquece, né? Então a gente faz questão de lembrar. A gente manda na semana mais um lembrete. A gente manda na semana um book ensinando como fazer um bom networking, como ir lá e como aproveitar o melhor do evento. Então, a gente faz todo esse acompanhamento do empresário que vai estar com a gente, tá? Então, ele não compra e fica perdido, não. Ele compra, a gente vai se aproximando dele até a data do evento. Então, vai ficar lá durante 6 horas, né? 6 horas. Isso, 6 horas. E durante todo esse período, passa pelas palestras, conversa, faz todo o networking, né, Rodrigo? É isso. Esse ano, inclusive, Gra, a gente até conversou, o João Bachega, que cuida de ter todo o aconchego de todo mundo que está lá com a gente. Eu falo demais, e aí eu falei, João, eu vou falar pouco esse ano, e a gente vai fazer uma mudança esse ano em relação aos anos anteriores. Das 6 horas de evento, Gra, a gente para cerca de 2 horas para palestras. E esse ano a gente vai diminuir para 1 hora e pouquinho. Então, os prefeitos de Limeira região dão uma palavrinha, não fala de política, só fala um oi para todo mundo. A gente tem as 2 palestras. Esse ano a gente vai passar um vídeo que a gente está preparando de 20 anos de Renove, comemorativo. Então, a gente encurtou esse ano para 1 hora e pouco. Por quê? Dos 15 Reconetes que a gente já fez, a gente fez 2 em formato workshop. Fizemos no hotel, 4 horas. Um foi sobre vendas, o outro foi sobre governança. Então, a pessoa vai lá sabendo que ela vai ficar 4 horas recebendo a informação. Depois, para variar, senão não é Reconet, teve 3 horas de happy hour após, mas a pessoa vai já preparada para isso. O Reconet é tão, como eu falei, leve, descontraído, é a gastronomia, e a gente descobriu que deixar 2 horas o empresário sentado, né, no meio do evento, parar ele, porque, no início não dá certo. Por quê? As pessoas chegam meio de meio. Então, ela vai para a empresa de manhã e depois já vai direto para lá. Então, falar para ela chegar e ficar 2 horas em palestra não funciona. Então, ela chega, tem que comer. Se você deixar para o final da tarde, muitos deles já foram embora. Então, a gente coloca no meio. Só que se você pegar no meio e quebrar e deixar o cara sentado 2 horas, ele fica um pouco impaciente. Então, uma das grandes mudanças que a gente fez para esse ano é encurtar o tempo de parada da palestra para 1 hora, para ele sobrar mais tempo para o network e para a gastronomia. E aí, qualquer pessoa, então, pode participar, lembrando, né? Como é que faz para se inscrever, Rodrigo? É pelo Simpla, a gente, na Renove,
renove.consultoria, é o nosso Instagram, tá? Lá a gente é só entrar em contato com a gente por lá. Pode também meu WhatsApp, 19 98263 7071. E a gente dá todas as instruções de como comprar. Então, pelo Instagram renove.consultoria, a gente dá orientações de como adquirir o ingresso. Perfeito. E aí, lá no Reconete, você falou um ponto que eu vou ter que já te pedir um spoiler. Você falou, a gente manda um material para o empresário para ele aprender e para ele aproveitar a fazer essas conexões, fazer network. Para ele aprender a fazer esse network. Que dica que você já pode adiantar? Então vamos lá, vamos dar um spoiler a fazer o network. na Onda Talks. Vamos lá. Primeiro, né, a gente dá uma... agosto, esse ano, com o tal do El Niño, pode ser imprevisível, né? Pode ser que seja frio, mas geralmente tem sido calor nos eventos. Mas então a gente fala, vai com uma roupa confortável, porque são 6 horas, um ambiente confortável, não precisa ir de gravata, que nem às vezes vai o pessoal de investimento, adora andar de terno, tudo chique, contabilidade. Não, primeira dica é ir com uma roupa confortável, seja de bermuda ou seja de calça, mas com uma roupa confortável. Uma boa dica muita gente, quando vai... Tem rodadas de negócios, que inclusive são muito boas, gosto muito. Aí você tem um foco muito objetivo de ir lá, trocar cartão e apresentar o seu negócio. E esse é um lugar para você fazer um negócio mais assertivo. Lá, se você for dessa forma, você atrapalha a conexão. Então, você chegar lá, meu nome é Rodrigo, eu sou da Renove, olha, você tá precisando de consultoria? Tá aqui meu cartão, você tá precisando de consultoria? Fica falando, fica papagaiando lá, e fica falando de gestão, pronto. Aí, no Reconete, se você chegar dessa forma, você vai perder a conexão. Com certeza, essa pessoa vai passar um pouquinho ali, vai desviar, vai pedir licença, vai para fazer alguma outra coisa e não vai te dar mais atenção. Então, eu acho que a grande dica vai e ofereça o seu conhecimento, sem ser chato, sem ser ficar repetindo, falando do seu negócio. Cria conexão, fala, se apresenta de uma forma leve, não precisa ficar falando de negócio ali. Deixa que isso venha de forma espontânea, tá? Se você chegar ali e começar, como que é? Meu nome é Paraíba, esse é meu cartão, né? Que é o formato de vendedor tradicional. Bordão da Praça é Nossa. Exatamente. Então, você perde. Então, o segredo cria conexão, se apresenta e rode, tá? A outra dica o Reconete, a gente não tem mesa. As mesas só para os patrocinadores, alguns patrocinadores têm direito à mesa, para ele sentar, apresentar alguma coisa ali, são bistrôs. Então, as pessoas ficam a maior parte do tempo em pé. Por quê? Justamente para favorecer agora eu tô aqui, daqui a pouco eu tô do outro lado. Então tem gente que faz isso de uma forma brilhante. E quem não quiser também tá tudo certo. Eu quero sentar ali numa rodinha, ficar com meia dúzia de empresário, gostei de ficar ali, vou ficar comendo e bebendo ali, tá tudo certo também. Mas tem gente, Gra, que roda. Tem um amigo nosso, que inclusive sempre é patrocinador, ele tem escola de inglês, ele sai falando inglês e não é chato, ele não sai de forma chata, ele sai rodando e falando inglês com todo mundo. E ele cria, mas ele é tão simpático que ele cria conexões, né, sem ser chato, e ele leva um monte de cliente depois, viu? Então, assim, eu acho que rodar, não ser chato, não ficar só falando de negócio, deixar a conversa rodar e fluir de forma leve, eu acho que é o grande segredo para fazer gol. Para quem vai pela primeira vez num evento como esse, como chegar nas pessoas sem ser o chato da roda? Olha, se interessar pelas pessoas. Chegar, oi, Gra, tudo bem? Meu nome e tal. Gra, fala de você. O que é a sua empresa? Deixar a pessoa falar, né? Deixar ela falar, ela contar, antes de você ficar falando de você. Eu acho que isso já cria uma empatia muito grande. Se interessar pela história do outro.
se interessar pelo negócio do outro, se interessar pela história do outro. E se o outro também não quer falar de negócio, tá tudo certo. Se você ali criou essa conexão, a chance de depois, no final, trocar cartão, hoje nem cartão usa, né? Me dá seu telefone aqui e vamos tomar um café, é muito grande. Então não deixa para ficar falando de negócio ali, só ser, de fato, a oportunidade, a ocasião ali, levou para isso. Ó, cara, me fala, nossa, você tá falando da TV Band lá, me fala que me interessa. Aí tudo bem. Se a pessoa falou me interessa, aí vamos lá. Agora, se não, deixa fluir naturalmente, a pessoa vai gostar de você e depois vocês vão sair de lá com um café marcado, com certeza. Perfeito. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Antes da gente encerrar, eu vou passar novamente os contatos para caso você queira participar do Reconet. Lembrando que ainda tem algumas vagas, então corra. É o renove.consultoria no Instagram, só procurar que o Rodrigo passa todos os detalhes, todas as informações para você poder participar do Reconet. E o telefone também é o 19 982 63 7071. Rodrigo, mais uma vez, obrigado por Eu que agradeço, Gra, foi muito gostoso. E a você que ficou com a gente até o final, meu muito obrigada também. A gente volta na semana que vem, todas as quintas-feiras, estamos por aqui com o Onda Talks. Até lá.